Fala aí, torcedor do Vikings, vocês estão bem? Vocês estão aguentando aí, cara, de ansiedade aí pra até chegar esse draft aí? Então, parece que não vai chegar nunca, né? Parece que não vai chegar. Na verdade, semana que vem, estamos aí a uma semana do draft acontecer, vai ser no dia 25 de abril, né, na quinta-feira. Mas tá assim, essa expectativa já faz tempo, né? Desde que acabou ali o Super Bowl, já que se começa a falar do draft, né? E o Vikings teve uma porrada de coisa aí na off-season aí, vários jogadores foram trazidos pro time, muitos saíram, vocês estão ligados. O lance é como é que vai ser esse draft aí, né? E o que está se desenvolvendo nesse período aí todo de espera, expectativa, são esses diversos cenários possíveis, né? Que estão pipocando aí toda hora pra gente que fica aí, que fica acompanhando, né? Então, aparecem muitas possibilidades do que fazer, né? Dentro da situação que a gente tá e como é que é, né, a situação que a gente tá. Primeira coisa que o pessoal, primeiro assim, né, a mais falada de todas é poder trocar, né, escolhas para subir na posição de escolher, para poder pegar um cara lá em cima, né? E como é que tá a situação das escolhas agora, né? Então a gente tem aí essa ordem. A ordem é essa, nós temos, por enquanto, né, hoje, né, quase que ouvi falar, assim, quase saiu uma notícia aí que a gente já ia trocar, né, parece que o Vikings está querendo trocar antes do draft, mas agora a gente tem a 11 e a 23, certo? E onde que pega quarterback, né? Principalmente nessas três primeiras posições aí. Pega assim os melhores, né? Então a gente pode desencanar da primeira e é muito improvável que a gente consiga a segunda também, né? O que se espera, né? Tô falando só o que todo mundo fala, né? O que se espera é que o Caleb Williams saia na primeira, que o Jayden Daniels saia na segunda e o Drake May, né, que é esse cara aí que também todo mundo fala aí, esteja disponível na terceira, a partir da terceira escolha, né? A terceira escolha é do Patriots, certo? Então, se a gente quiser poder escolher o Drake May, a gente teria que trocar com o Patriots, então, para poder pegar o Drake May, certo? A questão vai ser basicamente o preço a se pagar, certo? Essa ideia aí, ó, deveria os Patriots trocar para baixo, né, com os Vikings pelas escolhas 11 e 23, e aí eles draftarem aí o wide receiver Romeo Odunze e o quarterback Michael Penix, né? Isso aí é uma possibilidade deles, uma ideia para eles fazerem, né? Se for assim, se a gente tiver que dar só essas duas escolhas, né, trocar essas duas de primeira, seria a coisa mais fácil do mundo, né? Acho que seria a coisa mais ideal possível, a gente trocar só por essas duas. Mas eu pessoalmente não faço ideia de qual vai ser o preço. E parece, né, tem ronda aí também os rumores aí de que o Patriots teria interesse sim em trocar, mas também já ouvi falar que não teria, então assim, só Deus. Mas se fosse isso, tava ótimo, na verdade.
Ahn, Tem essa notícia também, ou esse rumor, né? Porque notícia mesmo, ninguém sabe o que vai acontecer, mas tem essa ideia aí de que se o Patriots quiser trocar, o Vikings ele vai ser o parceiro mais provável, mais possível, sacou? Então, por mais que eu tenha falado assim, ninguém sabe e tal, rumores, mas né, onde há fumaça há fogo, né? Então, esses caras ficam sondando tudo que eles podem sondar ali para poder trazer alguma coisa pra gente saber, né? Tipo, pra de fato ter meio que uma notícia. Então, isso aí, assim, cada dia que passa parece que essa ideia da troca com o Patriots, ela tá mais palpável mesmo, né? Então a gente fica imaginando que isso de fato vai acontecer, né? De fato a gente vai conseguir trocar com o Patriots e vai poder escolher possivelmente o Drake May, tá? E aí, vamos ver o que mais tem aqui. Tem essa coisa também, né? Que tipo assim, para mim a 11 a 23 mais a primeira do próximo ano não é convincente. Eu não acho que para a gente pegar a terceira vai ser suficiente. Talvez seja possível pegar a quarta, né? Mas não a 3, né? Aí o cara falando que também do tipo assim que essa possibilidade também não é tão certa assim. Então o que está acontecendo nesse período o tempo inteiro é essa variação de informação. Então uma hora a gente vai trocar, uma hora a gente vai trocar, uma hora o Patriots é possível que aceite, outra hora não é possível que aceite. Então fica essa divergência de informação e de opinião e de diz que me disse, cara, que assim, não vejo a hora que chega quinta-feira que vem pra gente descobrir logo o que vai acontecer nessa parada. E pode acontecer de tudo, inclusive a gente não trocar, sacou? Tipo, vamos... Isso aqui é um mock que a galera fez, a galera do Twitter, tipo, páginas que falam sobre os times no Twitter, organizado ali, convidado pelo Golin, né? O grande Golin, fizeram aí um mock draft aí entre eles e teve as trocas e tudo. E foi mó legal. E nesse exercício aqui, o responsável, né, por fazer as escolhas do Vikings, que é um mano que eu respeito e admiro bastante, fez essa troca aí com o Washington, né? Então assim, lógico que isso aqui é só uma zoeira, só uma brincadeira, né? Mas eu quero mostrar isso aqui só para falar da coisa do preço a pagar, né? Então, o Vikings aqui, né, nesse exercício, ele entregou a 11 e a 23 que a gente teria, né, na primeira rodada desse ano, mais a primeira do ano que vem, mais a terceira do ano que vem também, e mais uma primeira de 2026, para o Washington entregar a segunda e a 36 aqui, a segunda rodada desse ano, pra gente. Então, assim, eu não acho que o Vikings faria algo assim, sinceramente, assim, né? Não como exercício, ok, mas assim, eu não sei, na verdade, não é que eu não acho, eu não tenho essa moral toda para saber o que os caras vão fazer, mas eu não sei se eles fariam, sabe? Não é uma coisa que eu tenho, que eu acredite nisso, assim, saca? Pela quantidade de primeiras rodadas, né, que a gente entregaria. E por quê? Por causa das outras ações que o Vikings fez, né, de trazer o Sam Darnold, mas isso aí depois a gente
investiga-se o que isso pode querer dizer, mas também na forma como se estruturou o time para a gente ter um time competitivo e tal. Então não acho que a gente vai poder contar com esses desfalques de escolhas em 2 anos posteriores, sendo que a maioria dos jogadores que a gente sabe, que parece que a gente está montando um time para esse ano, assim, poder dar uma boa, poder ter um bom desempenho, né? Então, na verdade, eu nem sei se isso está fazendo muito sentido, sacou? É por isso que eu tô falando, eu realmente não sei, mas isso é muita coisa, né? Entregar tudo isso é muita coisa. E eu acho que, pelas declarações que eu já vi, eu acho que existe talvez uns planos B, C, por aí vai, né? A gente tem que lembrar também que tem mais gente na disputa, né? Tem mais gente na disputa. Então, assim, por mais que a gente possa oferecer coisas, pode ser que outros times ofereçam outras coisas. Eu sei que o Vikings tem uma vantagem aí, né, de ter mais coisa para oferecer, mas a gente pode esperar que outros times façam propostas interessantes também, né? Então, nessa página ele está falando que o Giants está tentando acabar com os planos do Vikings no dia do draft. De certa forma, o Giants também se apresenta aí como um time em busca de um quarterback nesse draft também. E ele tem a posição, se a gente voltar lá, ó, a gente vai ver que ele tem a posição número 6 da escolha desse ano. E lógico que na 6 aí ele tem uma chance menor, né? Tem uma janela mais estreita para a escolha de um quarterback, né? Mas ele pode, enfim, ele pode ser um time que venha a buscar também subir, oferecendo alguma coisa, o que eu não faço a menor ideia. Então por que eu trago tudo isso? Porque são muitas possibilidades, né? De coisas que podem acontecer e tal. Então a gente fica com essa expectativa, né, cara? Aí estão as picks dos Giants desse ano, né? Então eles têm da primeira rodada só a 6ª mesmo, depois a 47, a 70, por aí vai. Então não é a mesma coisa que a gente poderia oferecer, pelo menos em termos de escolha, mas a gente não sabe, né, se eles vão apresentar algo e se outro time também vai apresentar alguma coisa e como é que vai ser essa negociação, né? Eu acho que vai rolar briga e quem tiver o melhor plano, quem tiver a melhor estratégia é que vai levar, entendeu? Então é aí que a gente vai ver, esse que é o lance, tipo, a gente só vai ver mesmo quem que fez o dever de casa, né? Quem tá assim preparado para a parada no dia 25, que não chega nunca, né? E se a gente não conseguir a escolha número 3, né? O que a gente vai fazer? Então, se a gente não consegue a 3, a gente poderia então ter a 4 ou a 5, a 6 é do Giants, né? E a 4, vou voltar lá só pra gente ver. Então a 4 é do Cardinals e a 5 é dos Chargers, certo? É possível que pelo menos um desses times aceitem uma troca, e aí a gente teria que escolher o melhor quarterback disponível ali, que para alguns é o DJ McCarthy, né? Eu não vou afirmar nada, porque como vocês sabem, eu não faço análise de fita, né, como os caras falam, de jogador, nem saberia o que avaliar, né? Mas os caras falam isso aí, que esse brother aí seria o melhor
quarterback na posição ali disponível, sacou? E então, se a gente não conseguir a 3, então a gente vai para 4 ou vai para 5 para pegar o rapaz, né? Então assim, só que tem outras pessoas, outros times também que estão interessados, né? Ó, de acordo aí com essa pessoa aí, o Broncos, né, também tá, o Broncos está muito desesperado para subir por um quarterback, né, especificamente pelo J.J. McCarthy, né. Eles podem inclusive incluir o cornerback Patrick Surtain, segundo, na troca. Então, os Broncos podem ser definitivamente uma ameaça para os Vikings nessa região ali, né? Da 4 e da 5. Então assim, existe o que o Vikings pode fazer, pode querer fazer, e existe outros times interessados também nessas mesmas posições de escolha aí. Então, é isso, né? O que vai rolar, né? De novo, Vikings tem opção de, tipo assim, tem uma moeda de troca interessante, mas será que a gente vai conseguir? Isso aí, cara, resume um pouco dos planos que a gente teria, né? Então, plano A seria o Drake May, o plano B é o DJ McCarthy, como eu falei. O plano C, se a gente não consegue, seria pegar o Michael Penix com a 11, né? Se tiver lá ainda, e o Johnny Newton e o Jared Verse na 23, certo? E o plano D, né, seria tipo pegar o Bo Nix, né, trocando para baixo, e aí o Newton e o Verse, um dos dois, né? Um plano de emergência seria o Spencer Rattler, né, no segundo dia. Meio que a ordem hierárquica das possibilidades, né? E das melhores escolhas para as piores possibilidades. Ou seja, eu tô vendo essas paradas esse tempo inteiro, né? Desde que acabou, né, a temporada passada. Essa quantidade de possibilidades do que a gente pode fazer, do que vai rolar, do que não vai rolar. E é doido isso, né? Tá nessa posição onde a gente pode fazer alguma coisa, mas vai ficar sempre dependendo da capacidade, do desempenho, né, da equipe do Vikings ali na hora do draft, e do planejamento e daquilo que eles já construíram, né, de estratégia para conseguir chegar na melhor opção. Não sei se o Vikings vai seguir esse plano, né, essa sequência de planos aí. É o que, vamos dizer, o senso comum, a maior parte das pessoas está apontando, é esse cenário aí, sacou? Esses, né? Todos esses aí. E é isso que tá pegando, né? Tipo assim, vamos ter que esperar até quinta-feira para ver o que vai desenrolar, né? Dito isso, apresentado isso, essa quantidade de informação que chega, né? E eu não sou adivinho, eu não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu posso fazer é ficar pensando, ficar ponderando, né? Sobre o que isso significa, para onde vai levar a gente. E aí eu queria trazer essa questão, esse elemento, né, de análise aí, de filosofia, né? Porque na verdade aqui não tem característica, não tem vontade nenhuma de fazer nenhuma análise fundamentada, né, abalizada no esporte. Aqui é só ideia mesmo, né? Aí ó, o negócio tá cortando aí, mas esse cara aí vocês conhecem, né? É o Brock Purdy. E esse maluco que disputou o último Super Bowl desse ano, né? Perdeu pro Kansas City, mas teve o time, né? Teve um desempenho que estavam ganhando até o final do primeiro tempo. Ele foi o cara que foi escolhido na última escolha,
na sétima rodada, na última escolha, né? Ele é a raspa do tacho, ele não tinha mais ninguém depois dele, né? E ele disputou o Super Bowl, o último que teve, sacou? E aí eu trago essa fichinha aí que a gente encontra lá no site da NFL mesmo, né? Que tipo assim, algo que a própria NFL, né, disponibiliza aí, que são os prospectos, uma pontuação dos prospectos que consideram desempenho no combine, com desempenho no college, e dão para os jogadores uma avaliação, né? Vocês que manjam de futebol americano, vocês estão ligados. Esse negócio de draft é um negócio que, pra mim, não observo tanto. Mas olha só, tô pegando aqui do próprio site da NFL para ser uma base bem comum, né? Bem simples de comparação aqui. No caso do Brock Purdy, né? Ele teve essa nota de 5,57 que dá a ele uma classificação de que no máximo ele vai conseguir ser um agente livre, né? Não draftado. Então, quer dizer, ele não tá bom nem para ser draftado. E ele foi, né? Ele foi draftado, mas na última posição, ali, na última escolha possível. Comparado com o Kenny Pickett, né, que no ano dele, né, no ano em que o Brock foi draftado, o Kenny Pickett foi o primeiro quarterback draftado do ano, na escolha 20, né, pelo Steelers, certo? E aí com um prospecto, uma nota 6,40, o Brock teve uma nota 5,57, o Pickett teve essa nota de 6,40 e uma classificação, uma leitura de que ele seria um bom titular, né, entre 2 anos, né, em 2 anos. E aí se a gente compara, né, o que é a história, né, o que aconteceu com esses dois caras de lá pra cá, a gente vai ver que o fato desse cara ter tido uma avaliação melhor e ter sido selecionado, né, bem mais na frente que o outro, não significou uma trajetória mais feliz para ele, né, do que pro Brock Purdy, tá certo? Que ele perdeu esse último Super Bowl, ele não conseguiu disputar o passado, mas a gente obviamente entende que o Brock, ele já desempenhou, já conquistou muito mais coisa que o Pickett, e é um quarterback que tem já o seu lugar dentro do time de São Francisco, né? Assim, não é dúvida de que ele vai ser o cara que vai jogar para o São Francisco nessa próxima temporada. E o Kenny Pickett, ele foi trocado para o Eagles, né? Vai ser reserva lá no Eagles, sacou? Então essa é uma questão, né? Continuemos aí olhando para essas fichinhas com as notinhas dos caras. Então esse ano quem que a gente tem? A gente tem o Caleb Williams, né, como o cara, né, ele tem essa nota seguindo esse mesmo critério, né, de 6,74, então se comparado com o Kenny Pickett, né, então ele é bem melhor. Aqui ele já é classificado como titular, né, em um ano, então já tem uma variação de tipo assim, vai ser mais rápido a adaptação dele e ele já vai ser titular mais rápido, né? E a gente tem, por exemplo, no caso do Drake May, que é o cara que a gente, de certa forma, tem mais chance de conseguir pegar e seria o cara mais no topo disponível. Ele já tem uma avaliação de 6,50, o Kenny Pickett tinha quanto? 6,40.
e uma classificação de ou ele vai estourar ou ele vai ser um bust, né? Ou ele vai ser uma aposta não cumprida, né? Ou ele não vai dar certo. Interessante essa avaliação para ele, né? Para ser o cara que a gente quer e que a gente precisa, né? É uma avaliação não tão boa, né? Como eu tô falando, eu tô me baseando só pelo site da NFL e só por essas estatísticas aí, mas estou comparando dentro do mesmo critério, então serve só para, como eu falei, só para pensar, né? Só para exercitar o pensamento. E só para a gente também, né, ver essas possibilidades todas, o DJ McCarthy estaria ali como um cara possível, né? Então ele tem uma nota, uma avaliação muito parecida, né, com o Kenny Pickett. 6,40 é a nota dele, 6,40 é a do Kenny Pickett. Aqui tem também esses stats do Next Gen, que aqui o Pickett recebeu 87 e o DJ McCartney, é o Paul McCartney, o McCarthy recebeu 83, né? Então assim, o Kenny Pickett teve uma avaliação melhor que o DJ McCarthy, né? Então, ou seja, isso aqui, obviamente, que não representa nada, né? Não estou querendo dizer que isso aqui represente alguma coisa pra gente. Mas muito do que a gente ouve falar e chega até nós sobre quem são as pessoas e quem são as figuras vem de análises, né? Análises que são feitas por pessoas, então tem várias pessoas fazendo, você vai ter análises diferentes e tudo mais, mas são esses tipos de análises que são feitas e que nos dão esses elementos aí para a gente, de certa forma, comparar um jogador, no caso um quarterback, com outro. Como a gente viu com o caso do Brock Purdy, elas não representam sucesso, né, na NFL, não representam. Se ninguém conseguiu ver talento no Brock Purdy a ponto de colocar ele numa melhor situação, e não digo nem de não ter percebido enquanto análise, mas nenhum time o escolheu, sacou? Então os times não viram esse potencial nele, né? Assim, se ele foi o último, ele poderia não ser escolhido, foi o último. Então assim, nenhum time percebeu essa possibilidade. E hoje ele é um titular, né, que já disputou o Super Bowl, né? Então assim, o que representa essas avaliações e tal? Com certeza não representam muita coisa. Por exemplo, Bryce Young, né? Bryce Young não foi a primeira escolha de 2023, né? Olha a nota dele aí, o prospecto dele, 6,82. Vamos comparar lá com o Caleb Williams. Caleb Williams é 6,74. Aqui ele tem um 96 Elite e aqui o Bryce Young tem um 94 Elite. Mas se você for ver, então esse jogador aqui, ó, ele é pau a pau com o Caleb Williams, né? Por esse mesmo critério de avaliação aí. E a gente viu como é que foi o primeiro ano dele no Panthers, né? Não teve muito sucesso, né? Então assim, então a gente pode dizer que o Bryce Young é um cara ruim? Então, que a avaliação foi errada? Como é que a gente consegue, né, usar esse tipo de informação para alguma coisa na NFL, na prática, sacou? Não parece algo assim muito relativo, né? O time para onde que ele vai, será que a ideia de trazer um jogador somente pelo que ele fez, né, e pelo que a gente consegue projetar do que ele vai fazer, é realista o suficiente, sacou? Será que não é mais interessante, mais importante entender como que a gente consegue usar essas informações aliado dentro de uma noção de como esse time pode performar com esse cara dentro e como que isso vai se executar na realidade, né?
Ah, será que tipo, um time que não tem essa condição não pode é, é, atrapalhar esse sucesso mais imediato de um cara que vinha com uma condição interessante? Assim, tô sugerindo que é o que aconteceu nesse primeiro ano aí do Bryce Young lá nos Panthers, né? E aí, para ir finalizando, eu vi isso aqui e eu achei muito interessante, né? Então teve essa conversa aqui, ó, de um cara falando por que os Vikings trocariam mais de 3 escolhas de primeira rodada por Drake May, quando eles poderiam apenas esperar alguns anos para que os Pats, né, os Patriots, o arruinassem com um dos piores offensive lines e wide receivers da NFL, e então pegá-lo por uma escolha do terceiro dia, né, trocá-lo, assim, pegá-lo trocando com uma escolha do terceiro dia. E aí responderam para ele assim: a gente já tem um Drake May arruinado em casa, que é Sam Darnold. E olha o prospecto dele, usando os mesmos critérios aí da NFL. O cara, ele é um possível talento de Pro Bowl, né? Com uma nota de 7.10. Tá certo que aqui essa nota aqui dele é mais baixa, né? Ele tem 81, mas seguindo essa linha, ele seria o cara mais talentoso dos quarterbacks que eu mostrei aqui hoje. E a gente já tem ele no time, sacou? Com um time que tem, né, com a graça de Thor, o Justin Jefferson, Jordan Edson, o Roxon vai voltar. A gente, sem contar Darrison, né? Cara, sem contar Kevin O'Connell e sem contar o técnico dos quarterbacks, McCoy, que trabalhou com o Sam Darnold no Jets, né? Eles jogaram juntos no Jets. O Kevin O'Connell falando que vai passar mais tempo na sala dos quarterbacks, vai trabalhar mais diretamente com os quarterbacks. Teve uma entrevista que saiu agora do Kevin O'Connell falando com o cara lá da rádio de Minnesota, lá, o narrador lá, o cara famoso lá de Minnesota lá, perguntando pro Kevin, se fazendo tipo, uma dinâmica com o Kevin assim: eu vou falando umas características de um quarterback do draft, né, de avaliações aí no draft de um quarterback, e eu quero ver se você adivinha quem que é esse cara. E vale tipo qualquer quarterback de qualquer ano e tal. E aí o cara vai falando, tipo, essa característica. Aí quando tipo, chega na terceira, assim, o Kevin já tipo, não, posso falar qual que é? E aí ele acerta que o cara tava tipo falando das características do Sam Darnold, saca? E o que isso quer dizer? Quer dizer que os caras não pegaram o Sam Darnold assim, tipo, porque tá sobrando ali no banco do São Francisco e tal, e a gente precisa de um quarterback aí um pouco mais experiente, porque não sei por que a gente não vai jogar com o Dobbs, né? Porque o Dobbs acabou indo para São Francisco, exatamente no lugar onde o Sam Darnold estava, né? O que é muito doido. Não, cara, foi tipo uma coisa escolhida de fato, sabe? Foi escolhida de fato, foi entendido que seria uma boa escolha. E ele é esse cara que foi escolhido na escolha número 3, né, de 2018, que é justamente o lugar onde a gente quer ir esse ano para pegar o cara, tipo um Drake May, sacou? Que pode ser um Sam Darnold do futuro, sacou? Ou não. Mas a gente já tem o Drake May do passado, que pode desenvolver como ele nunca desenvolveu na NFL até hoje, porque
O que determina qual é a janela para um quarterback ou para um jogador se estabelecer na NFL? Quanto tempo demora para esse cara realmente sei lá, mostrar tudo que ele poderia mostrar? Existe esse tempo, assim? Porque o Kirk Cousins está aí até hoje tentando, né? E para ele ver a chance que se deu, né? O Falcons deu para ele, né? Vindo de uma lesão extremamente séria, com 36 anos, o cara vai salvar o time e vai levar eles pro Super Bowl. O Sam Darnold tá novo, de certa forma, né? E teve uma projeção, teve uma avaliação muito melhor, né, de que todos esses quarterbacks aí que eu mostrei dentro desse critério, né? Então é isso, né? Meu pensamento é esse, o que não ajuda em nada, só deixa a gente mais preocupado, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer nessa espera, mas eu tô achando que esse ano, nessa temporada, a gente vai se divertir mais do que a gente tem se divertido nesses últimos anos todos. E a começar por isso aqui, que já foi bem legal. E eu vou terminar todos os vídeos com isso até sei lá quando. Beleza, galera? Então, Skol, abraço, cuidem-se. E quando rolar o draft, nós voltamos aí pra comentar o que rolou. Beleza? Abraço.